Intercessão Fundamentada. Este livro irá abalar os fundamentos do movimento de oração intercessória. Aqui, pela primeira vez, temos uma exploração abrangente do mapeamento espiritual e de como tal ferramenta auxilia os intercessores a transformarem uma comunidade para Cristo. 92% da população nasceu de novo. As cadeias das cidades foram fechadas por falta de crimes. A prosperidade econômica é tão evidente que passou a ser estudada por especialistas internacionais. 60 mil cristãos se reúnem a cada 90 dias para vigílias de oração por noites inteiras. Cartéis de drogas foram desbaratados. Autoridades municipais pagam as igrejas locais para administrarem programas de crescimento familiar. Praticamente todos os bares foram transformados em igrejas. Parece bom demais para ser verdade? Não é. George Watts Jr. examinou tais casos. Intercessão Fundamentada é uma condensação de suas observações, princípios e técnicas que, se aplicadas com fé, podem produzir resultados similares em sua própria comunidade. Guia de oração para a transformação, atraindo a presença de Deus. Una-se a milhares de intercessores, pastores e igrejas no crescente movimento de oração e busque a Deus para receber o reavivamento e a transformação para sua cidade e seu país. Conheça a série de documentários do Transformação. Transformações. Transformações 2. Reavivamento. Ruja o mar. Uma guerra não convencional e fogo iminente. DVDs Transformações. O primeiro documentário nos mostra o relato pessoal de Ruth Ruibal, nos traz um grande mover de Deus em Cali, na Colômbia, e deixará a todos ávidos por experiências mais profundas com Deus em sua caminhada cristã. No livro Unidade no Espírito, vemos a impactante história de Júlio e Ruth Ruibal, juntos à Igreja de Cali. É uma amostra da tremenda bênção que o nosso grandioso Deus e Salvador reserva para as congregações e indivíduos que dão um passo de fé e buscam com diligência a unidade. DVDs Transformações 2. A glória se espalha. O verdadeiro avivamento espiritual é como um mover de um rio de lava em ebulição. Demora para chegar em seu destino, mas quando chega, o seu calor intenso e poder formidável altera tudo em seu caminho. É a plenitude do reino de Deus sobre a terra. Nenhum espetáculo é mais glorioso ou mais assombroso. Una-se a George Watts Jr. numa fantástica viagem às próprias margens deste rio transformador. Visite Uganda, as vilas do Ártico canadense, ou faça um retrospecto da natureza transformadora do avivamento nas Ilhas Hébridas. Saiba como receber esta glória que se espalha em sua própria terra. Reavivamento. Mergulhando na tempestade do fogo da graça de Deus. Uma mensagem de esperança que está fomentando uma fome pela presença de Deus na igreja, no governo e na sociedade. Parte inspiração, parte instrução. Este vídeo de 53 minutos apresenta a evidência fortíssima de que o avivamento espiritual previsto pelo profeta Amós está acontecendo nos dias de hoje, e ensinamentos aprofundados sobre as definições chaves dos princípios fundamentais e obstáculos comuns a transformações de comunidade. Ruja o mar. Numa época não muito distante, a nação de Fiji sucumbia sob o peso da superstição e da feitiçaria. As lutas tribais eram horrendas e frequentes. A Fiji de hoje não retém nenhuma semelhança com este quadro sombrio. Este documentário de 79 minutos registra o avivamento espantoso que atualmente está varrendo a nação de Fiji. É um testemunho comovente e instrutivo de unidade cristã sem precedentes e de sinais e maravilhas contemporâneas de um rápido crescimento da igreja e da transformação sociopolítica genuína. O sopro de Deus tem reavivado até mesmo a terra e o mar. Uma guerra não convencional. Uma extraordinária saga de perdão, coragem e libertação.
No território dos Acholi, no norte da Uganda, uma densa vegetação esconde perigos de proporções quase inimagináveis. Não é o sol, nem as chuvas que governam o ritmo da vida aqui. É o terror. Por quase 2 décadas, uma bizarra seita predatória, conhecida como o Exército da Resistência do Senhor, raptou mais de 25 mil crianças, transformando-as em escravas sexuais e máquinas assassinas. Este documentário de 90 minutos relata como a oração fervorosa e a colaboração inédita entre a Igreja e o Estado estão finalmente domando uma das insurreições mais brutais da história. Fogo iminente. 2 fogos estão ardendo por toda a terra hoje, ambos em cumprimento de profecia sobre os últimos dias. O primeiro fogo, o fogo da destruição, Iraque, Darfur, Sri Lanka, Afeganistão, Caxemira, Líbano, Chechênia, Israel, Palestina. A quantidade, escopo e densidade desse fogo crescem dia após dia. Mas agora as ameaças de proliferação nuclear, abuso de substâncias tóxicas, tráfico humano e terrorismo ideológico estão se ajuntando para piorar esse fogo infernal. Há, porém, um segundo fogo se alastrando pelo mundo. É o fogo do avivamento transformador. Em centenas de comunidades, corações desesperados estão começando a olhar para o céu. Estão pedindo que Deus resolva aquilo que para o homem é impossível. Os ministérios da Universidade da Família e Adoração e Adoradores apresentam com satisfação o curso de missão e igreja local. É um projeto inédito e brasileiro, idealizado para ser uma ferramenta prática de incentivo e capacitação de missionários, em resposta ao chamado deixado por Jesus à sua igreja, o cumprimento da grande comissão. O coração de Deus é um coração missionário. Ele amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para nos salvar. O coração de Jesus é um coração missionário. Ele veio ao mundo como um missionário e deu a sua própria vida por nós. Nós fomos salvos pela graça de Deus e agora, guiados pelo Espírito Santo, somos enviados como missionários ao mundo, para que nenhuma vida se perca, mas todos sejam salvos. O Senhor Deus nos dá um coração igual ao teu, um coração cheio de compaixão pelas almas perdidas. Este material foi premiado pelos editores cristãos como o melhor material de missiologia. O Segredo da Tartanina, um livro a serviço da proteção e prevenção contra o abuso sexual infanto-juvenil. Há segredos que nenhuma criança deveria carregar consigo. Criado por psicólogas clínicas, este livro é fruto de anos de experiência profissional no atendimento a vítimas de abuso sexual. Com uma abordagem lúdica e interativa, adultos e crianças acompanham a história de Tartanina, uma pequena tartaruga vítima de agressão, servindo-se dessa analogia para fomentar uma conversa franca e elucidativa sobre este tema tão crítico. Podem ser usados por pais, responsáveis, educadores, assistentes sociais ou terapeutas que desejam auxiliar, diagnosticar suspeitas ou desenvolver um trabalho preventivo contra esta que é uma das piores agressões praticadas contra a criança e a família. Adquira também o Manual do Adulto. Este material foi elaborado como tendo base o livro O Segredo da Tartanina e é uma importante ferramenta para auxiliar profissionais, professores, educadores, assistentes sociais, psicólogos e demais agentes que atuam diretamente na formação de crianças e pré-adolescentes, a trabalharem de forma prática a prevenção contra o abuso sexual infanto-juvenil em escolas, clínicas, grupos e instituições. O Manual do Adulto propõe atividades e questões apresentadas em 6 módulos de desenvolvimento. O profissional é levado a refletir sobre os temas propostos e receberá orientações específicas em cada etapa, além de sugestões de estratégias lúdicas que o auxiliará no trabalho preventivo
bem como na descoberta de alguma situação abusiva, direcionando-o também para os devidos encaminhamentos. Desta forma, poderá proporcionar às crianças e aos pré-adolescentes uma aquisição de habilidades para sua própria proteção. Conheça o nosso site www.tartanina.org.br.